Olá pessoal, que alegria estar com vocês aqui de novo. Esse é nosso segundo encontro e eu quero continuar falando para vocês sobre coisas importantes sobre a nossa rota, sobre o nosso destino e de onde a gente está partindo, né? Isso faz parte de uma importante organização do nosso trajeto. Então, eu pensei um pouquinho sobre que assunto seria interessante eu trazer para vocês hoje, né? Já que a gente está dando partida, né? Tá engatando a primeira marcha. E uma das dúvidas mais comuns que eu sempre atendi dentro do consultório é com relação às diferentes práticas que as pessoas buscam para desenvolvimento pessoal, para lidar com algum sintoma, alguma coisa que não esteja funcional, né? Alguma coisa que esteja causando sofrimento. E aí eu ilustrei aqui talvez os principais métodos, né, que hoje em dia as pessoas têm buscado para isso. Acho que um fato essencial também de colocar aqui é a quantidade de pessoas que eu também me deparo e que nunca buscaram nenhum tipo de ajuda porque tem dificuldade, né, de buscar esse processo. Por isso, inclusive, que eu tenho aberto essa oportunidade num formato diferente, com o intuito de fazer um convite para que mais pessoas, de uma maneira mais simples, comecem a absorver um pouco sobre isso. Então, acho que o nosso projeto aqui também tem relação com fazer uma parte educacional, uma parte de fazer as pessoas entenderem alternativas para elas, porque com certeza os momentos em que a gente está em sofrimento ou está precisando de ajuda, às vezes não só um recurso é necessário, às vezes a gente precisa de mais de um. Numa situação de desespero ou de interesse total em melhorar, em buscar alternativas, a gente dá tiro para todo que lado, e isso eu vejo de uma forma muito boa, né? Então, enquanto profissional, acho que a gente tem que estar muito aberto a entender esses recursos que o cliente diz que busca, né? E entender como você pode ajudar de maneiras diferentes, né? Uma mesma pessoa. E aí, eu também me surpreendia porque muitas pessoas não sabiam qual era a diferença entre uma coisa e outra. Eu mesma me senti surpresa quando eu iniciei a faculdade de psicologia e eu fui entender que não era tipo a psicologia em só uma grande ciência, que dentro da psicologia existiam várias teorias e que ao longo da minha carreira eu precisaria escolher qual era a que mais me encantava e por que eu ia decidir seguir por um rumo ou outro, né? Dentro dessas possibilidades, eu escolhi estudar a terapia comportamental, né? Mas a gente conhece várias outras vertentes, como a psicanálise, a terapia sistêmica. Hoje em dia se fala muito sobre constelações familiares, que também é um bracinho da terapia sistêmica, né? E que parte de uma filosofia humanista. Então são muitas vertentes e com certeza, se você já experimentou em alguma etapa da sua vida fazer terapia, nunca um profissional e uma experiência foi igual a outra, né? E isso eu acho muito interessante, né? Eu mesma já experimentei diversas linhas teóricas, diversos profissionais e todas as experiências foram muito enriquecedoras. Então, eu encorajo vocês a buscarem esse tipo de recurso, né? Então, eu citei aqui psicologia, né, que eu já expliquei um pouquinho mais, a psiquiatria, que é uma linha que também é essencial, fundamental, e é uma repartição aí, né, dentro da medicina, que vem a ajudar os transtornos, né, mentais e em especial hoje, né, acho que o que a gente mais diz são os transtornos de ansiedade, né, depressão, transtorno bipolar, déficit de atenção e hiperatividade. Eu acho que são coisas que são mais comuns, digamos assim,
e que eu vejo que são os casos onde as pessoas mais buscam ajuda psiquiátrica. Às vezes uma situação de dificuldade para dormir, né? De algum distúrbio até alimentar que esteja relacionado com a parte emocional. E eu sempre digo, né, a gente, apesar de a ciência repartir, né, essas soluções, analisar as coisas de maneiras diferentes, oferecer outras soluções, nós somos um só. Então a gente separa, né, entre físico, mental, espiritual, mas no final das contas, a gente é um conjunto de todas essas coisas. Então, quando a gente vai tratar algo, quanto mais abrangente é o nosso olhar, maior é a probabilidade de sucesso nesse tratamento, né? Então, a psiquiatria, né, que é a parte que é medicamentosa, e muitos psiquiatras fazem um trabalho brilhante também nesse amparo que vai além da medicação, e eu acho bem legal. Terapias, eu coloquei aqui de uma maneira generalizada, porque hoje a gente tem realmente uma infinidade de tratamentos, né, de terapias que às vezes não estão ali dentro de um convencional, mas que são muito utilizados, como Reiki, como as terapias, né, de barras de axis, por exemplo, acupuntura, né, medicinas orientais, digamos assim. Então, eu não quis deixar de citar aqui. Coaching e mentoria. Coaching, eu não sei se vocês já tiveram experiência de fazer, mas do que eu entendo, né, eu não tenho uma formação em coaching, mas a minha experiência dentro das empresas, por exemplo, um ambiente em que é utilizado muito esse tipo de recurso, né, com empreendedores, com gestores, né, e eu vejo que o coaching ele tá mais voltado para algumas habilidades em específico, uma conscientização da pessoa de onde ela está, aonde ela quer chegar, de determinar metas, objetivos e quais as ações que a pessoa precisa fazer para chegar até lá, né? Então, comparando com relação à psicologia, psiquiatria e essas terapias, eu acho que o coaching traz uma ferramenta assim diferente e voltado para ação. Lógico que dentro da terapia você vai identificar com o cliente que ambientes que ele tá, né? Que recursos que ele tem, que coisas, que comportamentos que precisam ser estabelecidos para ele também alcançar suas metas. Mas o coaching, ele de repente não se foca tanto na interpretação, na análise, né? No desdobramento assim de como a pessoa chegou até aquele ponto, mas muito mais a nível de futuro, aonde ela quer chegar e o que ela faz no agora, né? Mas eu acho que a mentoria ainda é a que mais cabe, porque em geral a mentoria é quando uma pessoa que adquire uma certa expertise em uma área da vida, por exemplo, eu sou uma corretora de seguros e eu sou muito boa naquilo que eu faço, aí eu posso ter mentorados em que eu ensino eles a seguirem o mesmo caminho que eu. Por que eu quis utilizar, né, eu acho que a mentoria, ela tem um quê, assim, de ser mais maleável, né, de ser mais, de não ter uma estrutura muito específica, então você pode fazer algo que você criou e dizer que você está sendo mentor de outras pessoas dentro de um caminho pré-estabelecido, né? Mas as mentorias são muito amplas, então eu posso ser mentora de uma situação muito específica, como vender seguros, mas eu posso ser mentora pessoal, né? Que foi o nome que eu utilizei aí para descrever esse mix que eu tenho feito entre psicologia, terapias, coaching, mentoria, que foram habilidades que eu fui adquirindo ao longo da minha vida, sempre com interesse relacionado ao ser, né? E aí,
o que mais que eu acho importante salientar para vocês? A maioria das pessoas que buscam psicólogo, que buscam uma alternativa para desenvolvimento pessoal, é porque de alguma forma, né, tá querendo trabalhar dentro desses tópicos aqui. Então, quando eu falo de psicologia, psiquiatria, inclusive algumas terapias, em geral é porque a pessoa tá em sofrimento psicológico, né? Ela às vezes tem até o diagnóstico de alguma doença, ou ela quer tratar algum sintoma em específico, né? Quando a gente fala de coaching, de mentoria, não necessariamente a pessoa está passando por uma situação de sofrimento psicológico, mas ela está buscando desenvolvimento pessoal. E eu acho, na verdade, que o fato das pessoas buscarem a psicologia em especial somente em situações de crise, de dificuldade, é também um certo preconceito, porque é uma maneira fundamental da gente aprender sobre você mesmo, né? Não necessariamente, eu inclusive acredito que se as pessoas estivessem sujeitas a fazer terapia desde muito cedo, muitas coisas poderiam ser prevenidas, ser tratadas em antecipação, sem a pessoa ainda ter tido muitos prejuízos, sem ter comprometido às vezes muitas áreas da vida, né? Então, apesar de eu achar que é um preconceito, o meu intuito de oferecer esse tipo de produto que é diferente de terapia é até para trabalhar essa mudança de pensamento das pessoas. É um trabalho de formiguinha, mas é querer desenvolver o interesse das pessoas pelo seu próprio desenvolvimento, para dar atenção para si. Porque quantos de nós dedicamos, sei lá, 1 hora na semana para ficar ali pensando sobre você, se dando o direito de se priorizar? Muitas vezes você tá ali resolvendo coisa arada da vida e você não para identificar aquilo que é necessário para você naquele momento, né? Então, eu acho que independente de qual a vertente que você escolha e qual caminho você vai seguir, qual o profissional que vai te acompanhar, sempre o mais importante é você tá dedicando aquele momento para você, né? E aí vem a parte que super me interessa, que não tem como a gente deixar de lidar quando a gente está falando de autodesenvolvimento. Tanto quanto eu lidar com corpo, alma e espírito, tanto quanto lidar com físico, emocional, psicológico, relacional, espiritual e energético, eu preciso olhar para os relacionamentos, propósito de vida, autoconhecimento, identidade e lifestyle. Todas essas práticas aqui, de alguma forma, elas vêm para solucionar ou atuar diante desses tópicos aqui. Eu queria que vocês olhassem um pouquinho aqui e pudessem pensar com vocês, qual dessas áreas que precisa de mais atenção? Qual é o maior objetivo de vocês com relação ao caminho que a gente vai percorrer aqui? E aí, eu separei 3 atividades para vocês, justamente para ir gerando esse autoconhecimento. Vocês já fizeram a cartinha e agora eu convido vocês a fazerem a roda da vida, a linha da vida e a janela de Johari. Eu vou mandar um arquivo para vocês na sequência e vocês vão entender um pouquinho do que eu tô falando. Na verdade, não é uma atividade muito difícil e não se apavorem, tipo, de não conseguir fazer. A ideia é que vocês façam com total atenção, com total cuidado, né? Não é uma tarefa que vocês precisam entregar para mim. É uma tarefa que é para vocês sentarem e pensarem um pouquinho em vocês. Que nota que eu me daria com relação aos meus relacionamentos íntimos? Eu tô bem ou eu preciso desenvolver um pouco mais? O quanto eu sou grato pela minha realização profissional,
né? É algo que eu ainda quero desenvolver? É algo que eu me sinto satisfeito? Ou eu não tô totalmente satisfeito com isso? Então, essa é a roda da vida. Vocês vão olhar para todos os aspectos, os âmbitos da vida que estão relacionados numa rodinha. E aí, para cada um, você vai dar uma nota, para você ter uma noção exata de quais são os pontos que demandam mais a sua atenção hoje em dia, né? A linha da vida é um convite para você olhar para sua vida como um todo e determinar, dentro dessa linha, 10 eventos super importantes que transformaram você em quem você é hoje. Então, eu não coloquei assim nada de quanto de detalhe você vai colocar nessa linha da vida, mas, de novo, é para você esse exercício. Então, dê a atenção que lhe for possível e evolua, desenvolva esse exercício de acordo com o seu interesse. Quanto mais você desenvolver, mais autoconhecimento você gera, certo? E a janela de Johari, que é um exercício onde você vai entender em qual quadrante você se encaixa mais. Eu cego, eu aberto, eu secreto e eu desconhecido. O que querem dizer esses quadrantes? Então, à medida que eu me abro para as pessoas e as pessoas percebem quem eu sou, vai determinar qual quadrante é o que eu me encaixo. Eu aberto é basicamente quem eu sou, eu realmente mostro. Então, é uma relação de maior fidedignidade entre as partes. O relacionamento interpessoal provavelmente é mais bem sucedido, porque não existe barreira, né, de comunicação. Lógico que isso vai depender também do ambiente em que você se insere. Se é um lugar em que você não tem muita afinidade, muita confiança, provavelmente você não seja um eu tão aberto assim. E isso é bom por um lado. Mas aí a gente cai também no eu secreto, por exemplo, que eu sou para os outros muito diferente do que eu sei que eu sou para mim mesmo. Porque eu oculto algumas coisas, eu não me sinto à vontade em demonstrar alguns sentimentos, né? Eu não me sinto à vontade de dizer realmente o que eu sinto. O eu cego, em geral, é uma pessoa que tem dificuldade de perceber ou ignora a opinião alheia, então, tipo, ela não se importa muito com o que os outros pensam, né? E muito provavelmente é uma pessoa que tem dificuldade de relacionamento interpessoal, porque as pessoas percebem que ela é uma pessoa muito diferente do que ela realmente é, né? E o eu desconhecido é uma pessoa também relacionada com mais insegurança, então que ela não demonstra para os outros quem ela realmente é. E que ela também não se conhece muito bem, muito provavelmente por algum trauma, alguma dificuldade, inclusive, de perceber quais são as suas próprias potencialidades, né? Existem, então, de repente, potencialidades dentro dela que, por não conhecer, ela também não desenvolveu. Basicamente, são essas 3 atividades. Caso alguém tenha dúvida, pode entrar em contato, vou estar sempre disponível para sanar essas dúvidas com vocês e espero que façam um bom exercício. Um grande beijo e fiquem com Deus!